Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Sidney Coelho Cast. Hoje eu vim num podcast aqui com uma ilustre convidada, com a Samia Frache, uma amiga, uma parceira de negócios incrível. E a gente vai falar nesse mês de março aqui sobre um tema muito, muito especial para mim e para a vida de todo mundo que acredito que vai ver esse vídeo. Então, a gente vai falar bastante sobre a potencialidade feminina e o processo cíclico das mulheres. Junto com a Samia Frache, uma excelente pessoa e uma especialista sobre o assunto. Então, nesse bate-papo de hoje, eu quero e convido vocês a conhecerem mais sobre e entenderem sobre o corpo de vocês junto com a Samia. Opa. Obrigada, Sidney, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E, como você disse, né, esse tema eu acho que vai ser muito rico para todas as mulheres e, na verdade, para todo mundo, né? Bom, meu nome é Samia Frache, para quem não me conhece, eu sou cientista social e antropóloga, sou mestre em antropologia e venho aí muitos anos estudando também a ciclicidade feminina, o corpo da mulher, como que a gente pode fluir melhor dentro da nossa própria natureza. Ah, isso é muito bom. Acho que todo mundo deve entender um pouquinho mais sobre o seu próprio corpo, se a gente for pensar, né? Sim. Eu acho que vejo pelo ambiente profissional e ambiente empresarial. Entender, mais do que entender do que está acontecendo, mais do que entender sobre um processo, sobre um tema, entender o nosso corpo vale mais a pena, a gente pode falar assim, né? Eu acho que isso. Ele é a chave, né? Eu gosto muito de falar que a gente precisa de um corpo humano para experienciar a vida humana. Só que a gente não aprende sobre o nosso corpo. A gente, muitas vezes, não dá para o nosso corpo o que a gente precisa. E, principalmente, nós mulheres, porque a gente foi excluída das pesquisas, né, científicas. Para você ter uma noção, foi a partir de 1993 que começaram a exigir que as pesquisas incluíssem as mulheres. Nossa. Então, foi ontem, né? Então, até praticamente ontem, a gente não teve tanto o conhecimento e a gente ainda está tateando muito esse universo. O que faz com que a gente tenha que lidar com muito desconfortos, com dores, com doenças, com muitas questões que poderiam ser evitadas se a gente, de fato, conhecesse como é que é a potência, como é que funciona o nosso corpo. E uma das coisas que eu vejo muito, Sidney, principalmente para as mulheres, a gente tem aí uma cultura que normaliza essa dor e esse desconforto, né? Sim, quando se concordo. fala, cólica é normal, TPM é normal. Na verdade, nada disso é normal. Isso é um sintoma de que tem alguma coisa acontecendo aí nesse corpo, tem um desequilíbrio acontecendo nesse corpo. Só que se a gente cresce acreditando que isso é normal, a gente não vai investigar a fundo para ver o que está acontecendo com essa mulher, né? Como é que está o estilo de vida dessa mulher? O que ela está comendo? Como é que está a vida dela? E isso vai afetar todas as áreas da nossa vida e também a profissional, né? Sim, nossa, acho que... Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa olhar com muito carinho. E principalmente agora que a gente é no mês das mulheres, então é um momento importante de estar falando sobre isso, né? Porque esse tema é deixado de lado. A gente aprende a produzir de uma forma que potencializa a biologia masculina. Isso é verdade, acredito que sim. Só que adoece a nossa. Eu vi muitas vezes, assim, mesmo no ambiente corporativo, tanto no corporativo, financeiro, no comercial. Eu lidava com muitas mulheres, desde colegas de trabalho, pessoas que às vezes trabalhavam junto comigo, inclusive chefes, e eu via muitas diferenças. Eu encontrava, às vezes, mulheres são feitas de fases, né? Aquela música, né, que a gente fala, mulher de fases. A gente chegava... Eu lembro que a minha chefe de um dia tava de um jeito, no outro dia tava outro, no terceiro dia tava outra pessoa, no quarto era outra pessoa. Eu, assim, eu olhava assim, tá tudo bem? Eu não sabia como resolver, mas pelo menos, falava assim, o máximo que eu posso chegar é falar assim, quer um chocolate? Você quer um doce? Quer uma aguinha? Assim, eu não tinha como uma pessoa que trabalha junto, falar assim, vamos resolver. Mas eu via essa mudança. Do mesmo jeito que eu já vi tanto no ambiente de vendas, no ambiente comercial, eu via a mesma pessoa, a mesma mulher, numa semana que ela estava majestosa, ela passava, parecia que ela desfilava flores, parecia um tapete de flores por onde a mulher passava. Essa mesma pessoa, eu via que tinha semanas que ela parecia outra pessoa. Nossa, eu falei, gente, cadê as flores da mulher? Mas, assim...
Eu acho que pode ser alguma fase que eu não compreenda. Então, eu vi muito isso. Eu vejo até na minha casa, minha mãe mesmo. Minha mãe tem hora que ela tá sorridente, só falta tocar. Toca o Elvis dela lá em casa, soltou o Elvis e vai. Na semana seguinte, ela... Você não vem falar comigo não, que eu tô chateada. Falei, então tá bom. Quer um suquinho? Quer uma água? Quer um chazinho? Sim. E aí, por aí vai. Sim. Nós temos fases, né? A gente passa por vários ciclos, várias fases dentro do ciclo, que são 4, né? E o que eu acho que é o mais importante de entender aqui? Quando a gente compreende como é que funciona o ciclo menstrual, que hoje, inclusive, ele já é reconhecido pela Escola Americana de Ginecologia e Obstetrícia como Legal. 5º sinal vital. Nossa. Então, veja bem, o ciclo menstrual é o nosso 5º sinal vital e a gente não sabe sobre ele. Oi? A maioria das mulheres não conhecem o ciclo menstrual. A maioria das mulheres ali menstruam, mas não entendem o que está acontecendo no próprio corpo. Entendi. A grande maioria. E uma boa parte das mulheres não tem mesmo o ciclo menstrual, porque estão tomando um anticoncepcional, alguma coisa do tipo, e isso interrompe o ciclo, né? Isso interrompe a ovulação. E aí ela não entra em contato com essa ciclicidade. Tá. E aí, o que acontece? A gente tem 4 fases. As nossas fases, elas trazem presentes, elas trazem potências. Só que o fato da gente não conhecer, a gente acaba lidando com o... Como a gente não conhece, a gente vai pagar o preço de não conhecer. Entendi. Porque a gente não está dando para o nosso corpo o que ele precisa, então a gente vai lidar com o resultado, que são dores. Tipo, eu preciso de ar, tipo, eu tô precisando de ar e você vai me dar bem, então você vai ter que lidar com o que eu tô te oferecendo, né? É isso. E é por isso que, quando as pessoas falam assim, ai, TPM, tô na fase da TPM. A fase da TPM não existe. Existe a fase pré-menstrual e existe a fase lútea. O T que a gente coloca na frente, eu digo que é um problema muito grande, porque a gente está normalizando uma tensão no corpo da mulher, quando essa tensão não precisaria estar ali. Entende? Tá. TPM não é natural. Mas o TPM significa exatamente o quê? Tensão Pré-menstrual. Tá. O pré-menstrual é uma fase. Entendi. Que é pré-menstrual ou fase lútea, que é o termo técnico dela. Tá. Agora, o TPM é a tensão. Então, se a gente coloca o nome da fase de TPM, a gente já está normalizando e pressupondo que vai ter uma tensão, quando na verdade não precisa. Ah, entendi. Inclusive, essa fase, a fase pré-menstrual, é a fase que a gente fica muito mais assertiva. É a fase que a gente vai ver o que precisa ajustar. A gente entra no modo resolutiva. Inclusive, é a fase mais longa do nosso ciclo. Nossa, acho que é por isso que... Nossa, eu lembro quando eu falava com a Luciana, que trabalha comigo na parte de comercial. Ela fala, tô de TPM. Eu falei, então vai resolver tal coisa, mulher. A mulher, ela parecia uma clarividente. Parecia uma mulher que parece que tá com tarô na mão. Chegou, tá com tarô na mão, eu falei assim, é isso aqui. Eu não... Como você sabe? Eu só sei. Era a resposta que ela sempre me dava. Mas é isso. Porque assim, vou falar rapidinho das fases para ter por favor. Uma noção. Na fase menstrual, que inclusive, quando a gente está menstruando, tem umas coisas muito importantes aí. A fase menstrual, ela tá mostrando pra gente como é que tá a nossa saúde de uma forma geral. Então, se você tá tendo algum sintoma, se você tá tendo cólica, provavelmente você tá aí com desequilíbrio hormonal. A cor do teu sangue vai te falar como é que tá os teus hormônios. Olha que interessante, a gente não aprende isso. Não mesmo? A gente não aprende, a gente aprende a desconectar do nosso sangue menstrual, a gente aprende que ele é sujo, né? A gente cresce falando que a gente tá de Chico. Muitas mulheres falam, eu tô de Chico. Você sabe o que significa Chico? Não faço a mínima ideia. Chiqueiro. Oi? É. Nossa, gente, não. Mas então, olha que forte. A gente cresce falando que a gente tá suja. E é algo que é muito poderoso, é muito importante. E, inclusive, hoje, a medicina já encontrou célula-tronco no sangue menstrual. O que significa dizer que, num futuro não tão distante, a gente vai estar usando o sangue menstrual para tratamento, inclusive, de câncer. Né? E teve
um experimento também que foi feito do sangue menstrual, né, dessa célula-tronco, no tratamento de Alzheimer. E o resultado foi mostra um potencial promissor. Que legal. Olha que interessante. Sim, foi feito num rato, né, e teve... Mas teve, né? Sim, teve bons resultados. E aí eu sempre brinco quando eu falo isso, eu falei, agora fale que o sangue menstrual é sujo. Talvez agora ele deixe de ser um tabu. Isso é verdade, né? eu acho que agora vai dar uma visão. E aí olha que interessante, algo que é tão rico, algo que é tão poderoso, a gente se desconectou dele. E ele mostra como é que a gente tá, né? Então na hora que a mulher tá sangrando, acontece uma coisa muito interessante no nosso corpo, né? No nosso cérebro. O hemisfério esquerdo e direito do cérebro da mulher fica mais conectado nessa fase. Então, a gente analisa as situações do lado racional e emocional na mesma proporção. A gente fica mais intuitiva. E essa é a explicação prática, a parte científica. O tarô da mão, assim, né? Chega o tarozinho na mão. Exato, porque a gente tá vendo. Essa fase é uma fase excelente pra gente ter insights. A gente vai ver. Eu digo que a gente vê até o que Deus duvida. Entendi. Entendeu? Então, se tem uma mulher menstruando perto de você, pergunte o que você queira saber, que ela vai lhe dar a resposta. Eu vou marcar e falar assim, olha, chega assim, ó, Sâmia, quando que você tá na fase pré-menstrual, mulher? Menstrual. A menstrual, melhor ainda. Eu vou chegar assim e falar assim, amiga, me ajuda a decidir tal coisa, porque a sua intuição vai estar tão afiada que vai ser o momento. Vai ser, olha, bate o martelo ali, filho, que agora vai. Exatamente. Eu acho que vai ser o melhor momento. Exatamente. Nessa fase, você vê. Então, olha que interessante. Se a mulher começa a usar, a perceber, a se conectar com o ciclo dela e usar isso de uma forma estratégica. Na fase menstrual, ela vai ver o que precisa fazer. Tá bom. Ela vai ver, né? E aí, quais são as sugestões das práticas desse momento também? Que ela tenha um momento de reclusão, que ela tenha um momento maior de respiro, que ela tenha um momento de se recolher para poder ver. Porque esse momento, o nosso corpo pede um descanso, pede para desacelerar. E a gente entende e vê as questões quando a gente desacelera mesmo. Então, precisa desacelerar. Então, nessa fase que ela corresponde também, eu gosto de relacionar com as estações do ano, e a fase menstrual, ela está relacionada com o inverno. Então, o que a gente faz no inverno? A gente já fica mais recolhido. Sim, né? Pega um cafezinho, meu cobertor, a gente quer ali uma bebida quentinha. Uma coisa mais... promove essa introspecção, né? Sim. Então, menstruou, você já viu ali o que precisava ver, aí entra na fase folicular. A fase folicular é a primeira parte da nossa fase mais extrovertida. É a primavera interna. Então, aquilo que você viu na sua menstruação, você começa a imprimir movimento agora na folicular. Entendi. Que também está relacionada com o elemento ar, está relacionada com a primavera, esse frescor. Então, eu já vi o que eu preciso fazer, agora eu vou dar movimento para isso. É uma fase altamente criativa, é uma fase excelente para você estar fazendo aquelas tempestades de ideias, né? Brainstorm, adoro brainstorm. Exato, e inovar. É uma fase excelente para inovar. Então, nesse momento, usa essa potência. Acho que é uma fase mais criativa. É a fase mais criativa. Depois dessa fase, da fase folicular, a gente entra na fase ovulatória. Quando a gente está ovulando, a gente fica mais comunicativa. Né? É um momento excelente, por exemplo, se você é líder de um time, é um momento excelente para você dar feedback, porque você vai dar feedback de um lugar mais amoroso. Entendi. E também você vai estar mais aberta a ouvir. Isso é verdade. Você vai estar... É muito mais fácil vender quando a mulher está ovulando. Então acho que eu já sei pra onde veio. Quando a mulher passava, parecia um ramo de flores, tapete de flores junto. Deve ter sido. Deve ter sido, certeza, gente. Tava ovulando. O cabelo fica brilhoso. Desfilava, você acha? Tem todo um processo que acontece no nosso corpo. A gente fica mais chamativa. A gente fica com esse pulso mesmo mais extrovertido. Então, falar é mais fácil. Por exemplo, quem cria conteúdo... Grave seus conteúdos quando você está ovulando, que vai ser muito mais fácil. Sim. Então, tem essa potencialidade aí da ovulação. E na conversas difíceis, na fase ovulatória, é um momento bom de abrir, fazer. Né? Tipo, na parte do verão, no sol, que aí você vai...
Exato. Comunicar Ela tá de uma forma relacionada a isso, ao verão. tranquila, aberta, imagino. Networking, tudo isso na ovulatória o momento. é o momento, é o melhor momento para isso. Depois a gente entra na fase pré-menstrual, que é o nosso outono, né, interno. Na fase pré-menstrual, aquilo que você viu na fase menstrual, depois que você começou a imprimir movimento na folicular, que você compartilhou essa ideia com o mundo na fase ovulatória, depois que você joga uma ideia no mundo, você vai ver o que precisa ajustar. Sim. E aí você vai ajustar na fase pré-menstrual. Você percebe que o ciclo fecha? Sim, é como se a gente fosse falar, vai, no inverno. Como eu vou errar os termos técnicos, eu vou falar como se fossem as estações, Sim. tá? No inverno, a gente vai sentar, pegar, tomar o cafezinho, vamos Planejar. aplicar isso no processo empresarial, por exemplo, da vida. No inverno, a gente vai sentar, analisar e planejar o que vai ser feito. Isso. Porque a gente vai ver o que está acontecendo e entender como ele vai funcionar, de pegar e falar assim, eu sei o que está acontecendo, então eu vou sentar e organizar a casinha. Isso. Chegou na primavera, eu vou dar movimento para esses processos. Então, eu montei uma ideia no inverno, eu vou começar a dar vida a ela, momento de criatividade, dar vida, fazer aquele brainstorm que a gente fala no ambiente empresarial que dá muito certo e sempre traz incríveis resultados. Chegou no verão, agora eu vou começar a vender. Aí age o lado comercial, age o lado do networking, da gente poder... Conseguimos apresentar isso de uma forma transparente, de uma forma clara, expor essas ideias e expor o que viemos fazer, né? E o que a gente vai fazer no outono? Pegar os 3 processos que aconteceram anterior, ver o que foi bom e seguir, e ver o que não foi tão efetivo e eu será. Exato. Tô errado? Não, perfeito. Ainda não. É isso. É isso. É esse o ponto que eu falo muito para as mulheres e também nas organizações, nas empresas, que a nossa forma de produzir não é linear. A nossa forma de produzir é cíclica. Sim. E isso não é uma fraqueza, isso é uma grande potência. Então, veja bem, nós olhamos as situações através de 4 lentes. Nós temos essa potencialidade de de olhar uma mesma situação também através dessas 4 lentes. E se a gente tem 4 perspectivas para olhar uma situação, a gente tem chances maiores de encontrar melhores resultados. Isso é verdade. É que nem a Luciana fala, é sempre um interessante ponto de vista. Porque a diversidade, ela sempre vai trazer melhores soluções. Sim. Né? Ela vai trazer inovação, ela vai trazer uma série de questões positivas. Então, quando a gente entende a potência que tem o ciclo menstrual, a potência que tem essa dimensão cíclica, a gente começa a se apropriar disso e usar isso a favor. Agora, quando a gente não entende isso, e a gente não entende não é porque a gente não quer saber. Não, a gente não conhece o ciclo menstrual porque o ciclo menstrual ele é um tabu. Sim. Agora, olha que Isso é interessante. Olha que interessante. Vou fazer uma provocação. Mande. Como é que a gente coloca como tabu o 5º sinal vital da mulher? Ih, pera. Tá entendendo? É. O quanto que a mulher foi setada para adoecer? Porque, gente, é o 5º sinal vital. Então, ele tá na mesma categoria de importância da pressão arterial, da temperatura do corpo. Sim. Né? Então, se tá acontecendo alguma coisa no teu coração, se teu coração tá batendo num ritmo diferente... Você tá infartando... você vai ver, você vai rapidinho correr no médico para entender o que tá acontecendo. Mas se você tá menstruando, tá passando Se você tem cólica e TPM, é normal. Você vai pegar, toma um remedinho, tá de TPM, toma um chocolate, que é a regra padrão de dar chocolate pra mulher, né, gente? Você fala assim... Sabe o porquê do chocolate? Eu não sei explicar, Porque mas... o chocolate tem magnésio e a gente precisa de magnésio nessa fase. Ai, então precisa me dar certo. Nossa, obrigada, chocolate, adeus. Amém, cacau. É isso, já falar, sugiro cacau 100%. Amém, cacau, porque, nossa... Porque a gente precisa de magnésio nessa fase. É por isso que... Você percebe como o corpo é perfeito? Sim. Ele pede o magnésio. Ele pede isso. Então, é muito complicado se a gente está falando que... Se a gente está num mundo onde as pessoas estão começando a falar que sim, estamos olhando para a saúde da mulher, estamos olhando para o bem-estar da mulher, se não está falando do ciclo menstrual, não está falando de saúde. Não tem como. Não está envolvendo a mulher. Não tem como. Nesse termo, assim. Não tem como. Tipo assim, fala, mas uma coisa mais aberta, mas mesmo que a gente fale de uma saúde da mulher, eu acho que tem que ser incluída.
eu não sou especialista de saúde. Sim. Gosto bastante da área? Gosto, mas meu trabalho sempre focou no empresarial. E eu via muitas vezes as diferenças. Do mesmo jeito, eu vi companheiras de trabalho explodindo de felicidade, de resultados. E numa questão de semana, uma semana, até, às vezes até dias. As pessoas extremamente diferentes. Eu acho que eu, no modo leigo da vida, eu achava estranho. Conhecendo você, agora eu consigo falar assim... Ah, então tinha alguma coisinha errada naquela situação ali. Tinha alguma coisa que poderia ter sido feita para auxiliar de uma forma mais efetiva e que pudesse usar essa potência, esse conhecimento, essa... Como eu vou explicar? Até mesmo essa intuição. A favor. Então, eu tô entrando na minha fase de inverno. Então tá bom, descansa, senta, planeja. Vai dar uma lida num livro, vai dar uma pesquisada, vai fazer uma coisa mais introspectiva. Que você tem que refletir mais. Agora eu tô na minha fase mais de primavera. Aí eu falei, agora vai, filha. Senta aí, cria o que você tiver que criar e vai. Entrei na minha fase de verão. Agora pode sentar, você vai ligar, filhinha. Bora colocar ideia. Vamos expor a ideia. Vamos trabalhar esse ambiente comercial de uma forma com maior efetividade. Isso. E chegou no outono e falou assim, vamos sentar novamente. Vamos sentar e alinhar a cabeça. Eu acho que vale a pena. Porque eu já vi muitas mulheres que trabalham comigo, até mesmo com problemas de saúde, não só físicas, quanto mentais. Tendo problemas assim, eu tô com problema no meu trabalho por causa disso, disso e disso. Aí às vezes eu ficava pensando, eu falei, gente, foi realmente só o trabalho físico ou também envolveu o trabalho mental? Porque, querendo ou não, você estava fazendo uma coisa que, infelizmente, naquele momento, você não estava, como posso explicar, pronta, ou não estava adequadamente preparada para fazer. Mas quando eu digo adequada, eu digo assim, não seria o melhor momento para fazer aquilo naquela fase, e você foi obrigada. E acabou adoecendo por causa disso. Não sei se estou certo. Não, mas é isso. Eu vou ser até um pouco agressiva. Mande. Não existe saúde da mulher se não considera o ciclo menstrual. Tá. Não existe. A saúde mental vai ser comprometida, a saúde do corpo física vai ser comprometida. Pra você ter uma ideia, Sidney, a gente tem só no Brasil uma média de mais de 500 mil mulheres por ano que perdem o útero. Como assim? Como é que é? Só no Brasil. Mioma, endometriose. Mioma e endometriose traz aí, a consequência de um desequilíbrio hormonal por um período prolongado. E esse desequilíbrio hormonal, ele acontece pelo estilo de vida, né? Os hormônios, eles estão relacionados ao estilo de vida que a gente leva. E o estilo de vida que a gente leva, ele está intimamente conectado com a cultura que a gente está. Então, a gente vive numa cultura que foi setada para um corpo de um homem que potencializa a biologia masculina, mas que agride a biologia feminina. Então, a gente exigem da gente uma alta produtividade, mas a gente não tem o mínimo para a gente poder ter essa produtividade de uma forma saudável. Sim. O Brasil está no segundo lugar de casos de diagnósticos de burnout. Dentre esses casos de diagnósticos de burnout, a maioria é mulher. Então, você percebe como isso tudo cai no nosso corpo, o impacto que isso tem na nossa saúde? E fecha, porque... muitos colegas meus já tiveram burnout, né? Alguns depressão e outra ansiedade, por aí vai. Mas por incrível que pareça, 80% deles foram mulheres. Então, eu fiquei pensando, eu falei, gente, o que será que poderia ter acontecido, que poderia ter ajudado? Às vezes eu falei assim, gente, será que eu falhei como amigo ou até mesmo como companheiro de trabalho em não ter visto? Às vezes eu falo, não, será? Não sei. Agora, entendendo um pouco mais... O problema é maior. É bem maior. É bem maior. O problema é maior, é bem maior, né? E aí é onde eu falo que é um grande problema a menstruação tá num lugar de tabu. Porque se ela tá num lugar de tabu, a gente não fala sobre ela. Se a gente não fala sobre ela, a gente não traz essas informações. E aí, se a gente não tem essas informações, a gente não sabe o que oferecer pro nosso corpo para que, de fato, a gente possa existir com saúde. E aí, assim, tem o período menstrual... E tem também, agora que está se falando muito também, ainda bem, na menopausa. Sim, isso é verdade. Quanto melhor é a qualidade na idade reprodutiva, né, na menstruação,
menos sintomas se tem na menopausa. Porque se você tem uma vida... Olha como faz sentido. Não, tipo... Se você passa uma vida com seus hormônios equilibrado, tá tudo bonitinho, tá tudo certinho, quando você chega na menopausa... Você vai ter os mínimos dos sintomas ou às vezes nenhum. Nossa. Eu tenho alunos, Sidney, que passaram pela menopausa não sentindo absolutamente nada. E aí eu conversando com elas, fui buscar o histórico. É lógico. Um caso Vem aqui, raro, fofa. né? O que era pra ser o normal acaba sendo um caso raro. E ela me falou, Sam, eu nunca tive cólica na minha vida. Eu nunca tive cólica, eu nunca tive TPM. Digo, ó, isso responde muita coisa. Responde muita coisa. Agora, você passa uma vida inteira. A nossa idade reprodutiva é uma média de 40 anos. Você passa 40 anos com cólica, com TPM, com uma série de... Se entupindo de remédio. Se entupindo de remédio, com uma série de questões aí acontecendo. Os seus hormônios enlouquecidos. Como é que você quer esperar que, do nada... Quando chega na menopausa, você não vai sentir nada. Não, você vai sentir todos os efeitos colaterais dos anos anteriores. E uma outra coisa, Sidney. Muitas mulheres tomam um anticoncepcional, e claro, isso é uma escolha pessoal, mas que ela deve ser feita com muita cautela. Por que eu tô falando isso? Porque a cada ovulação que a gente tem, a gente planta saúde futura. A cada ovulação que a gente interrompe, a gente planta doença futura. O que acontece? Quando a gente está ovulando, a gente protege o nosso cérebro, o nosso coração e os nossos ossos. No momento que a gente está ovulando e também em menopausa, pós-menopausa. E aí o que acontece? Muitas meninas, e esse foi eu faço parte dessa estatística, quando eu comecei a menstruar, que eu menstruei com uns 12, 13 anos mais ou menos, eu tinha muita cólica. Eu fui no médico e me passaram anticoncepcional. Entendi. Veja bem, anticoncepcional como um tratamento para cólica. Ninguém perguntou o que eu estava comendo, ninguém perguntou como é que estava o meu estilo de vida, ninguém perguntou nada disso. Me passaram anticoncepcional, interromperam a minha ovulação, né? Interrompi a ovulação tomando um anticoncepcional, sem que houvesse uma reflexão e sem que houvesse realmente ali as cartas na mesa para que essa escolha pudesse, de fato, ser uma escolha assertiva. Sim. E realmente pensada, olha, não, eu vou tomar anticoncepcional porque eu prefiro pagar esse preço aqui, enfim, que seja uma decisão. Eu não sou contra o anticoncepcional desde que ele seja de fato uma decisão da pessoa com todas as cartas na mesa. Tá. Que ela saiba do que está realmente envolvendo. O que acontece é que a maioria não sabe os riscos que envolvem. E é o que acontece. Tem muitas meninas que passam por isso, né? Eu encontrei uma mulher recentemente que ela estava falando exatamente isso para mim. Ela, Samia, eu fui no médico, minha filha tem muita cólica, e a gente saiu de lá feliz da vida, com caixas e caixas e caixas do anticoncepcional que a médica tinha dado, achando que estava abalando. E aí, quando a gente conversou, eu falei... Cara, não, né? Ela é muito nova. E... Enfim, é um preço alto que a gente paga. E eu, por exemplo, eu passei 10 anos tomando anticoncepcional. Entendi. Então eu já sei que eu vou pagar essa conta mais tarde. Depois vai chegar o presentinho. Já estou pagando, porque eu já estou sentindo alguns sintomas da perimenopausa. Porque também não é a coisa de um dia para o outro. Mas peraí, vamos lá. A menopausa você consegue sentir quando? Se a gente for pensar. A menopausa, ela é assim... 1 ano que você não menstrua. Depois de 12 meses que você não menstrua, aí você está oficialmente na menopausa. Antes disso, que pode ser de 10 até um pouco mais de 10 anos, já pode ser a perimenopausa. A perimenopausa não é 2 anos. E ela também não é detectada no exame de sangue, que às vezes os profissionais falam assim, no exame de sangue. Não, porque ela flutua. Tem médicas... Esse que é o ponto. A própria medicina... Dentro da própria academia, eles não estão trazendo essas informações. As médicas que estão falando disso hoje, elas estão cavando essas informações, estão buscando essas informações e elas não aprenderam dentro da faculdade. Acho que nem dentro da faculdàs, acho que nem... Às vezes no decorrer da vida, eu acho não, porque ninguém fala, é um tabu. É um tabu que ninguém quis falar, então acho que... É muito complicado. Pra você ter uma ideia, Cid, a gente foi deixada literalmente de lado das pesquisas porque a gente... Exatamente pelo fato de ciclar. Então, é mais difícil para as pesquisas encontrarem ali o padrão se a gente está ciclando. Entende?
Então, a gente não foi tão estudada. E aí, para manter as pesquisas, como eles chamam, né? Dentro do termo lá que eles usam. Dentro de um termo padrão, vai. Para ter a pesquisa limpa, precisa de um corpo linear. Sim. Quem tem um corpo linear? Masculino. Exato. E aí a gente é colocada de lado, a gente não é estudada, a nossa biologia é muito mais complexa. Aí o que eles encontravam nas pesquisas que eram feitas majoritariamente com os homens... Cara, vamos para dados. Me mostre os dados, vamos para porque dados. Sem os dados, a regra é básica. Olha isso aqui, Cid. Fala. Em 1958, estudos de doenças crônicas foram feitos em mais de 1.000 homens. Não tinha nenhuma mulher nessa pesquisa. Oi, mas... Tá. Em 1982, estudos de relação de pequenas doses de aspirina com diminuição de problemas cardíacos tinha 22.071 homens, não tinha nenhuma mulher nessa pesquisa. Mas, gente, mulher não tá na sociedade não, gente, tinha que fazer. Mas é isso, se a mulher entrasse na pesquisa, teriam que ter outras avaliações. Não, mas eu acho que, vamos lá, para entender a humanidade não é feita só de homens. A gente sempre fala também, deixa bem claro, que nem sempre dizem, né? Você vai, 60%, acho que eu não sei exatamente os dados, mas 60% da população humana é mulher. Não sei se é exatamente isso, né? Sim, eu acho que tá 50 e pouquinho. Acho que é 55. Já somos maioria. Somos maioria. Somos maioria. Ainda que passamos por uma, entendeu? Mas passa. Até onde eu tô lembrando, a mulherada é a maioria. Então, eu acho que obrigatoriamente... deveria ser incluído em qualquer tipo de pesquisa. Até quando a gente fala assim, eu vejo em medicamentos, vitaminas. Uma coisa que eu lembro quando eu comprei para os meus pais as vitaminas. Eu comprei da minha mãe a vitamina para mulheres e a vitamina do meu pai para homens. Então eu acho que isso tem que ser feito de uma forma clara, transparente. Eu desde sempre fiz isso. Então, acho que, assim, é claro que, assim, que o mercado empresarial, ele não é tão bonitinho assim, não é só de flores. Sim. A gente sabe exatamente como acontece. Mas eu acho que vale a pena entender. Porque a gente fala, entender a potência feminina, se você entende e você a utiliza, vai parecer que até é aquela coisa meio de abuso ou alguma coisa assim, mas eu digo no que diz de utilizar a potência feminina no ambiente que seja mais adequado e em cada situação mais adequada. E tem uma coisa interessante aí. Isso não significa limitação. Porque não é que, por exemplo, Sammy, então quer dizer que se a mulher está menstruando, ela não pode vender, ela não pode... Não é nada disso. Só que a proposta é que ela entenda o que o corpo dela precise, para que ela ofereça o que o corpo dela precisa, porque assim, a gente precisaria estar comendo um tipo de comida para cada fase. Sim. A gente precisaria estar se exercitando de uma forma diferente para cada fase. A gente precisaria estar produzindo de uma forma diferente para cada fase. Então, quando você oferece para o seu corpo, você vai poder fazer o que você precisa fazer em todas as fases. Mas, por exemplo, se você sabe que vai precisar, sei lá, gravar uma aula, vai precisar fazer um movimento mais extrovertido num momento que teu corpo está pedindo mais introspecção, o que é importante você fazer? Quando você chegar em casa, que você tem um momento de respiração, que você tem ali encontre espaços na tua rotina, no teu dia, naquele período, para você respirar, para você ter esse momento de se nutrir. Ter esse cuidado com você mesmo. Esse cuidado com você mesmo. Porque aí você não esgota. Sim. Porque o grande problema que eu vejo, e não só com as mulheres, tá? A gente esgota o nosso corpo. Isso é verdade. A gente não recicla a nossa energia. E é por isso que a gente está tendo aí burnout. A gente está queimando a própria energia. Queima energia e depois o que aconteceu? Nossa, simplesmente surtou. Não foi simplesmente surtou. Não. Às vezes aconteceram tantas coisas, acho que tantos excessos nesse meio termo, que às vezes não entendemos o que aconteceu. Às vezes a pessoa não sabe e não sabe o que está acontecendo. Às vezes é só trabalho, às vezes é mental, às vezes faltou um exercício, às vezes faltou um monitoramento da alimentação. Então, acho que esse combo, ele inclui tanta coisa ao mesmo tempo. Sim. Que eu vejo no lado masculino, já tem influência. No feminino, agora, com tantas as informações, eu acho que agora fica uma coisa muito mais clara. De entender o porquê que acontece com tantas vezes. Eu acho que também muitas, até líderes femininas, não sabem. Não. Então, acho que a liderança feminina, às vezes, ela não sabe exatamente como... Algumas acredito que possam até saber, mas às vezes eu acho que colocar isso e deixar isso claro
Não é fácil. Não. E às vezes nem sabem. Ou não procuraram, ou se acostumaram. A gente foi setada para não saber. Ai, meu Deus, isso Porque dificulta a minha vida. maioria das mulheres, Sidney, tem uma experiência de vergonha com a menstruação. Isso é verdade. Tem um lugar muito complexo. Por isso que eu tô falando, não é uma coisa que a gente não sabe dessas informações porque a gente não tem interesse. Não, isso literalmente foi escondido. A grande maioria das mulheres tiveram um momento muito traumático na primeira menstruação. Ninguém falou sobre. E aí muitas mulheres menstruaram a primeira vez, sei lá, na rua. E aí sujou ali a calça de sangue. E aí fica todo mundo... Entende? Fica olhando, fica... Então tem um lugar muito complicado. E aí a gente se distancia do nosso corpo. E quando você estava falando ali a gente estava falando ainda agora dessa questão do burnout, de esgotar a energia do corpo, no meu mestrado, eu fiz um trabalho com um grupo indígena chamado Waiwai. E eles têm uma coisa maravilhosa, que eles reciclam a energia do corpo, né? Como assim? E eles falam disso, olha que interessante. O cacique falava pra mim, Sâmia, tem que dançar e cantar todo dia, porque quem dança e canta é alegre, e quem é alegre resolve problema. Justo. Quem não dança e canta é triste, quem é triste cria problema. Nossa, mas essa frase de vida, gente. Não, eu acho que agora isso veio até na minha cabeça. Mas é muito importante. E eles literalmente fazem isso. De manhã uma atividade intensa, depois uma mais leve, depois uma intensa, uma mais leve, uma intensa, uma mais leve. E aí, no final do dia, eles têm energia pra estar dançando. O que a gente faz? Qual é o nosso modelo de vida aqui, a nossa forma produtiva aqui, né, na cidade? A gente senta na frente do computador, fica horas na frente do computador, não faz um movimento, a gente não recicla essa energia. E eu sou uma É isso, homens e mulheres. Só que nas mulheres a gente tem um impacto muito grande disso porque o nosso corpo é cíclico. A gente precisa de movimento, a gente precisa dessa dinamicidade. Então, se a gente não entende essa dinamicidade, a gente vai pagar um preço muito alto, que é isso. É mioma, endometriose, é uma série de questões, sintomas na menopausa. Sim. E outra coisa que você falou também que eu acho importante falar, quando você estava falando da questão da liderança. Sim. Olha que interessante, Sidney. A mulher, quando entra na menopausa, a capacidade de liderança da mulher, ela amplia. Olha que preciosidade. Sim. Né? O meu grande objetivo, Sidney, com todo o trabalho que eu faço, eu digo que é para transformar a visão do corpo da mulher. Porque se a gente transforma a visão, a gente transforma a experiência. Se a gente transforma a experiência, a gente transforma também a realidade. Se a gente transforma a realidade, a gente transforma a cultura. E aí, se a gente transforma a cultura, a gente cria um futuro que seja mais justo e onde a mulher possa, de fato, existir com saúde. Então, quando a gente entende a potência desse corpo cíclico, né? Esse corpo que menstrua, esse corpo que tem aí célula-tronco. Célula-tronco que você tá falando pra mim que é sujeira, mulher? Ali, com essas células-troncos aí. Essa mulher que quando entra na menopausa, que amplia a capacidade dela de visão, e eu não tô falando da visão do olho físico. Eu digo que a mulher em menopausa, ela passa a ter o olho de Tandera. A visão do alcance. É o famoso terceiro olho. E isso assim, hoje a ciência já está comprovando isso, coisas que povos originários também já falavam. Agora você falou do cacique, até eu, gente... Esse da menopausa tem grupos na Polinésia, aqui no Brasil também tem grupos que fazem isso, né? Grupos indígenas também que fazem isso. Quando a mulher entra na menopausa, ela passa para o posto de conselheira do grupo. Porque a gente precisa ouvir essas mulheres porque elas estão vendo mais. Então, entende o peso que isso tem positivo na vida dessa mulher, na autoestima dessa mulher? Sim. Se a gente começa a abordar a menopausa por esse lugar, de estou ampliando ainda mais a minha capacidade de liderança, estou amplificando o meu olhar, é um outro lugar do que só, eu tenho que lidar com o sintoma da menopausa. Nossa, a menopausa é terrível. Tá, existem os sintomas, eu não tô falando que, eu não tô romantizando isso aqui, eu acho que existe. E claro, e aí tem toda essa questão, essa discussão também, reposição hormonal, faz, não faz? Isso é uma questão individual que deve ser tratada com o médico de confiança da pessoa. Sim, justo. Né? Porque também nem todo mundo pode fazer reposição hormonal. Não, acho que tem que ser feito o acompanhamento correto de uma forma Exato. leve. Assim, e saber leve. exatamente o que você precisa. Eu acho que aqui tem duas questões.
questões. Uma questão cultural, que é o que a gente precisa entender, esse ato que tem aí, essa reparação mesmo histórica, cultural, e também da própria medicina, trazendo essas informações atualizadas para a gente entender e se apropriar do nosso corpo. E também a questão individual, que é como essa cultura que foi setada para potencializar uma biologia masculina e que adoece a biologia feminina afeta diretamente o seu corpo específico. E aí você vai precisar tratar aquilo daquela forma que te afetou com o teu médico de confiança, e aí é uma outra questão. Eu acho que não vai ser nem só hormonal, às vezes tem até vitaminas também específicas. Sim. Aí o tratamento aí é uma questão individual. Tá. Mas essa parte do que a gente pode fazer, como que a gente pode entender e caminhar para essa fase, aí eu acho que tem que ser num outro olhar. Né? Num olhar mais positivo. Então, quando a gente começa a entender que o nosso corpo não é um corpo de dor. Ele é um corpo cíclico, literalmente. E um corpo de prazer. Ainda falo isso, sabe por quê? Por quê? Explique-se aos universitários. Eu posso provar. A mulher tem um órgão que a única funcionalidade desse órgão é prazer. Oi? Apresenta o clitóris. Entende? É só a gente que tem um órgão que a única função dele é prazer. Então o nosso corpo não é um corpo de dor. A gente comprou essa narrativa porque a gente teve muitas experiências de dores. Tá, entendi. Pela cultura que a gente tem. Tá bom. A cultura... Mas a natureza do corpo da mulher não é um corpo de dor. A natureza do corpo da mulher é um corpo de prazer. Eita, nós. Nossa, mas você está potente, né, Fia? Tá potente, né? Potência feminina, né? Eu sou potente, filha. Mas esse é o ponto. Ai, eu fico nervosa. Então vai. Porque esse é o grande ponto. Na hora que a gente, de fato, começar a estar difundindo mais... eu acho que já está acontecendo esse movimento, mas quanto mais e mais mulheres entenderem que o corpo que a gente habita, ele é uma grande potência... Aí essa história muda. Aí começam os jogos. Veja bem, se um corpo de prazer. Se a gente entender que nosso corpo não é um corpo de dor, que é um corpo de prazer, não tem como dominarem a gente. Concordo. Não tem como manipular. Porque quando você tá diante de uma pessoa gostosa, e eu não tô falando de um formatinho de corpo, eu tô falando da presença gostosa. O que é uma presença gostosa? Uma pessoa que tá nela. Ela tá bem, ela tá tendo o prazer de estar no próprio corpo. Sim, se sente feliz. Não tem como você manipular uma pessoa dessa. Não tem. Você vai manipular uma pessoa que está num corpo de dor. Porque quando a gente está num corpo de dor, quando a gente está sentindo dor, a gente paga o preço que for para sair daquela dor. Exatamente. Você vai aceitar qualquer coisa, né? A gente está no modo sobrevivência. E é isso que está acontecendo com as mulheres. Nós fomos setadas para sobreviver. Não para viver. E não para viver. E agora, eu acho que quanto mais a gente tiver acesso à história da mulher, eu acho que é muito importante a mulher estudar a história da mulher, entender o funcionamento do próprio corpo, se apropriar do próprio corpo. Não só a mulher vai ganhar, Sidney, mas o mundo inteiro ganha. Sim. As empresas que tiverem com as mulheres, eu sempre falo isso, não existe inclusão real das mulheres se não incluírem o ciclo menstrual, se não incluírem a menopausa, se não incluírem a perimenopausa. Nossa, eu acho não que existe. Nos meus vai... Deixa eu ver, eu tô com uma exposição de idade, né? Velho. Maduro, sábio. A idade, terceira idade aí. Não, nesses 30 anos trabalhando... Baby, já tô com 30, trabalho desde os 14, então 16 anos. Nesses 16 anos, eu pude contar, quantos chefes homens eu tive. Acho que 2 a 3. Que eu já lidei com... De tratar literalmente com superiores homens, né? Diretamente no cargo de liderança pra mim. Então foi um pouquinho diferente. Mas com mulheres, eu lidei com mais de 10, 20 mulheres. 10 em cargos de liderança. E eu vi... A diferença era tão leve. Por incrível que pareça, nunca tive problemas com nenhum tipo de liderança minha. Sempre foram muito bem acordadas. Sempre foram muito bem tratados. Então, nunca deu problema. Mas, por incrível que pareça, sempre me senti mais confortável com lideranças mulheres. A minha relação sempre foi mais leve. Por quê?
Não sei se é porque eu sempre fui muito cuidadoso, porque eu sou filho único, e sempre foi só eu e minha mãe, então eu sempre cuidei dela. Então eu acompanho algumas coisas, né, nesses processos de cuidado, de ver se tá bem, de entender tentar entender o que tá acontecendo. Que isso me trouxe no ambiente profissional e no empresarial uma relação muito grande com mulheres. Parece que foi meio que meio que divino, assim, a gente pode falar. Eu sempre tive muitos líderes mulheres e sempre tive uma relação sempre excepcional com todas elas. Sempre criando boas referências e também não só por boas referências ou falar assim, não, você puxou o saco. Não foi puxação de saco, gente. Cuidar da pessoa que está trabalhando com você também é cuidado de você. Você entender o que está acontecendo no seu ambiente de trabalho. Eu acho que você cuidar das pessoas que estão em volta não significa que você deixa de cuidar de você, mas sim que você cria um ambiente adequado de trabalho para todos. E eu acho que empresas e locais que você não se sente feliz, não tem o que fazer. Você vai sair. Você vai sair por 2 fatores. Ou você vai virar para mim e falar assim, cansei e vou embora. Ou a gente vai te buscar no hospital. Que de uma das umas. Ou você sai andando, ou você sai numa maca. Esse eu acho que é o grande ponto. A gente vive uma cultura que separa a mente do corpo. A gente separa... a gente acha que... A gente entra num lugar de vou produzir como uma máquina, só que nós temos nós estamos em um corpo humano. E esse corpo humano precisa de cuidado. Esse corpo humano, o corpo ele não está... É aí onde eu digo que é a separação. Quando a gente fala em corpo, geralmente, o que a gente pensa? Quando a imagem que vem do pescoço para baixo. Exato. Né? E a cabeça, essa cabeça pensando e resolvendo coisa, né? Eles têm que ter eles têm que estar integrados. Se a mente não estiver bem, não tem como estar num corpo bom. Né? Um corpo bom que eu digo um corpo saudável. E quando a gente cuida da nossa mente, quando a gente cuida do nosso corpo, de novo, de uma forma integrativa, aonde a gente colocar a mão vai ter benfeitorias. Sim. Né? Porque aquilo que... de novo, volta para a sabedoria uai. Quem dança e canta é alegre, quem é alegre resolve o problema. Agora eu entendi, porque minha mãe chega todos os dias de manhã, dá 8 horas da manhã, ela vai lá no quarto, tá acordado? Tá acordado. Vou ligar o som. E vai. Aí ela começa... O dia em casa é assim... Se não começar com música lá em casa, não funciona. Mas isso é muito importante, Sidney. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Né? Começar respirando e com música, porque é o que coloca a gente de volta na nossa humanidade. E aí faz com que a gente... Quando a gente respira, a gente abre espaço para decantar e digerir. A gente está lidando com muitas informações, a gente nem foi feito para digerir tanta informação que a gente está tendo acesso. E aí isso tira a gente de um lugar potente, que é o pensamento crítico. O fato da gente não fazer a digestão das informações, não decantar o conhecimento, a gente não está escolhendo bem. Exatamente. Entende? Então, às vezes você vem só que escolhi o que estava na frente, vai. Foi a primeira opção, mas... Foi o que apareceu. Você tem 15 opções, mas não teve uma reflexão. Não teve aquele refino, eu acho que assim, de sentar, falar, respira, senta, analisa. Eu acho que às vezes não dá tempo. É que agora a gente está começando a entender, ver, né, o efeito danoso que é não respirar. Que é não abrir esses espaços. Porque a gente antes chamava isso de preguiça. Se fulano tá ali parado, não tá fazendo nada... Simplesmente com fone. Como assim? Tomando um cafezinho com fone. Tem que estar fazendo alguma coisa. E aí, esse tem que estar fazendo alguma coisa levou a gente a essa exaustão. Né? Essa cultura do tem que estar fazendo alguma coisa toda hora, e se você não está fazendo, se você está decantando o ócio criativo, né, esse lugar, ele foi aniquilado. Isso é verdade. E a gente está pagando o preço agora. Então agora a gente vai precisar mais do que nunca e o mais rápido possível começar a abrir espaços na nossa rotina, no nosso dia a dia. E aqui, fazendo essa ressalva, não só mulheres, tá? Homens e mulheres, todos, né? Abrir esses espaços de respiro, porque senão a gente não vai decantar. Se a gente não decanta, a gente não vai ter uma experiência satisfatória, a gente vai ter doença e muitos problemas, porque se a gente não está decantando as informações, se a gente não está escolhendo por nós, se a gente não está tendo escolhas que estão alinhadas com a nossa essência, com o nosso coração,
não vai ter lugar bom aí. Mas eu acho que agora eu vou entrar num tema que eu acho que, assim, ao mesmo tempo que pode ser meio doído, infelizmente ele foi muito presente e fez muita mudança, que foi a pandemia. A pandemia de Sim. 2020, eu acho que ela veio, assim, foi uma coisa devastadora, muitas vidas foram perdidas e tomadas por uma doença que não foi, assim, impreviamente prevista, não tinha como prever. Claro que a medicina teve seus pesares e teve bons resultados na criação das vacinas com mais eficiência possível, na melhor velocidade possível. Entretanto, eu acho que as pessoas, eu vi isso mais no ambiente empresarial, que a pandemia, ela mudou muitas coisas. Que as pessoas, assim, não, pra mim, quem trabalha de casa é preguiçoso. Não é bem assim, meu anjinho. Não é assim que funciona. Às vezes, tem vezes que a pessoa trabalha até de casa, trabalha até mais do que um presencial em alguns setores. Do mesmo jeito que muitas empresas começaram a analisar a compreensão e saúde mental das pessoas. Pera, mas vamos lá. Quanto tempo você demora para fazer esse trabalho? Ah, eu demoro 3 horas. Tudo bem. Mas você tem 6, 8 horas de trabalho. Como você conseguiu chegar neste tempo para fazer esta atividade? Isso demanda muitos outros fatores externos. Às vezes é criatividade. Eu via muitas vezes na parte de design, na parte de vídeo, que você tem que ter tantos insights criativos que às vezes você pode estar vendo no Google, eu tô no Google vendo foto. Pra que eu tô vendo foto? Ah, eu tô vendo foto pra ver se eu tenho alguma ideia de criatividade. Às vezes de conteúdo, às vezes de criação de logo, às vezes de pensar num post, às vezes de texto, às vezes numa leitura. Às vezes você vai conseguir um conhecimento que você não espera lendo um livro. Sim. E tem gente que vai virar pra você e falar assim, ele não tá fazendo nada. Ele tá fazendo o quê? Ele tá lendo um livro. Olha que vida difícil. Não é assim que funciona. A pandemia, ela veio mostrando muitas vezes isso para as pessoas. Que você, além de você cuidar do seu trabalho, você compreenda a sua rotina, trabalhe com o tempo numa forma que como eu posso falar, que seja de alta efetividade sem que devaste o seu corpo. Sim. Uma coisa que eu aprendi da pior forma possível. Foi quase tendo um princípio de burnout. Controle o tempo. Trabalhe na medida do seu tempo. Eu acho que, mesmo não seguindo o processo cíclico de uma das mulheres, sendo um processo mais linear dos homens, também é necessário. Eu vi em mim, muitas vezes, isso, de falar assim, não, tô parecendo uma máquina, vou fazer. Depois tava à noite, parecia um zumbi. The Walking Dead tava diferente. Aí você chega e fala, gente, mas... Eu sentava, analisava, falava assim, nossa, trabalhei 12 horas. Legal. Eu trabalhei ou eu fui produtivo? Minha produtividade... É uma boa pergunta. Às vezes as pessoas confundem muito trabalho com produtividade. Ah, não é porque você trabalhou 12 horas que você foi produtivo às 12 horas. Eu fui aprendendo isso da pior forma possível, mas hoje eu já tenho mais consciência disso. Eu sei que tem períodos do meu dia que eu tenho mais facilidade de fazer algumas coisas. Então eu resolvo esses tipos de coisas nesses períodos. Do mesmo jeito que eu coloquei um timer da técnica de Pomodoro. Não sei se você já usou. Que é uma técnica de controle de tempo para entender. Pode trabalhar que nem uma máquina, não vai, que seja 45 minutos. Para uns 15 minutos, vai tomar um café, vai tomar água, vai dar uma passeada, vai dar uma esparecida, vai ver o sol, vai atormentar alguém, vai brincar com o cachorro, vai brincar com o gato. Porque nesses 15 minutos, você tá, ao mesmo tempo que você chega, você fala assim, eu também tenho vida. E não é que você não vai ser produtivo. Sim. Significa que você está repondo as energias para que você consiga seguir. Até para poder produzir. Exato. Né? Você falou da questão do corpo do homem, de ser linear. É aquilo. Aí não importa se é linear ou se é cíclico, Exato. porque a gente precisa ter o cuidado básico de todos os corpos, a gente precisa dormir. A gente precisa se hidratar. Eu sempre falo isso, desidratado ninguém vai a lugar nenhum. Né? E a gente não tá nem bebendo água direito, quer ter uma ideia, não vai ter. Então, Entende? não tem como. Você estava falando, me veio uma imagem aqui na minha mente, que é... Quando a gente não dá esse suporte pro nosso corpo, é como a gente entrar numa casa que tá assim uma bagunça. Aí você quer, sei lá,
a casa tá toda bagunçada e você quer encontrar um objeto X. Achar uma agulha. Você vai demorar muito mais tempo, vai ser muito mais desgastante. Agora, se essa casa tá arrumada, você encontra isso rapidinho. No celular de dedos. Né? Exato. É isso que a gente precisa aprender a fazer com o nosso corpo. Se a gente se hidratar, se a gente dormir direito, se a gente oferecer os nutrientes pro nosso corpo que ele precisa, se a gente socializar, porque nós somos uma espécie de bando, nós precisamos desse contato, né? Então, são coisas básicas que todo mundo precisa fazer e que ao longo da nossa vida a gente aprendeu que isso era besteira. Ah, não, imagina, bobeira. Não vou socializar nada, porque o tempo corre, eu não tenho tempo pra isso. Tá, então você não vai... você tá comprometendo a qualidade do que você vai desenvolver. Tipo, aquela frase horrorosa que eu praticamente não gosto. Aquela trabalho enquanto eles dormem. Filhinho... E morra mais rápido também. Aí vai bater na porta do CAPES, não tem muito segredo, filhinho. Vai pagar terapia. Você vai trabalhar mais pra poder pagar terapia porque você ficou sem dormir, gente. É muito... Eu tenho eu gosto de fazer uma provocação que é... Você colocaria diesel num carro que funciona a gasolina? Jamais vai queimar o carro. Pois é, mas é o que a gente faz com o nosso corpo. Não faz pergunta difícil. Mas a gente faz Mas isso. A gente faz isso. A gente bota no nosso corpo, trata ele de uma forma completamente... irresponsável, né? De uma forma completamente destrutiva, e a gente quer alta performance. Nossa, aí a máquina, às vezes. Não tem como. É meio que... Eu sei que isso é óbvio, mas a gente não pensa, a gente não reflete sobre isso. E, de novo, porque a gente vive uma cultura... Forte agora, tá? A gente vive uma cultura... Mande no peito. Manda. A gente vive uma cultura que não dá suporte para nossa espécie. Isso eu concordo. Então, a gente vive uma cultura do adoecimento, a gente não vive uma cultura da saúde. A gente vive uma cultura que promove a autodestruição, né? Então, eu gosto muito de trabalhar, a base do meu trabalho é a consciência sustentável, regenerativa, né? Que é isso, se a gente entende como eu posso ser sustentável e explorar essa consciência regenerativa também partindo do meu corpo, isso vai transbordar pro lugar que eu trabalho, isso vai transbordar no planeta, isso vai transbordar por onde eu for. Só que a gente precisa fazer esse trabalho da consciência. E se eu entendo essa consciência regenerativa, eu vou oferecer pro meu corpo o que ele precisa pra gente manter pra gente usar esse corpo, se servir desse corpo por um período prolongado de uma forma... ótima. Sim. Eu acho que também tem aquela frase do empresário que você fala assim: ninguém lembra do Joãozinho da Mariazinha até o princesinho ficar doente. Não, a pessoa pode ter entregado 500%. Foi um funcionário, uma funcionária exemplar. Tava lá lindo, fez o seu trabalho, entregou os resultados, sempre teve presente. Aí a pessoa ficou doente por esse excesso de coisa. Agora é a pior pessoa do mundo. É uma cultura também, tanto do empresarial, que eu olho assim, eu falei, nossa, gente, a pessoa tava aqui, literalmente deu quase a alma pra estar aqui, trabalhou muito, trouxe excelentes resultados. E quando a pessoa se adoeceu por um excesso de coisas, que além de serem solicitadas, foram exigidas às vezes... Nossa, agora a pessoa é péssima, a pessoa é ruim. Não dá conta. Então, agora fraca. Não dá conta, é fraca, ali falta ódio, tem gente que fala. Mas não faz sentido, gente. Eu acredito que as pessoas, todo mundo tem seus defeitos e suas qualidades. Claro que em algumas pontas, vamos desenvolvê-las de uma forma que ela seja mais efetiva. Tem coisa que eu sempre falo. Sidney, o que você faz de manhã? Gente, não me faz muita pergunta muito difícil logo cedo, porque eu não funciono muito cedo. Pensa a pessoa que parece uma porta. Mas se você me faz uma pergunta mais técnica, uma coisa que assim, que é meio que automático, uma informação automática, eu te garanto que eu respondo com extrema facilidade. Eu tenho que fazer uma criação, eu tenho que criar um logo, fazer uma arte. Não vai ser de manhã, pode ter certeza, vai ser na parte da tarde. Depois do meu almoço, aí o cérebro começa a falar assim, opa, agora meu ladinho criativo começa a ligar. É coisa mais estática, mais que eu não tenho que pensar, coisas processuais. Pode pedir de manhã, pode pedir 7 horas da manhã, posso acabar de levantar que vai dar certo, te garanto. Sim, isso faz parte também da linearidade do corpo do homem.
De manhã vocês estão mais alerta nesse sentido, né? Para a mulher, isso varia. Varia dependendo da fase que a gente tá. É muito interessante, né? E isso é importante, você entender como é a sua forma de produzir. Porque quando a gente entende, eu acho que um problema também sério é que o fato da gente não entender a nossa forma de produzir, o que faz, aquilo que nos beneficia, a gente acaba exigindo, colocando uma expectativa numa produtividade que o nosso corpo não vai dar conta. Exato. Porque não faz parte da nossa natureza ali. Então, e quando eu digo isso, eu não estou falando de uma coisinha pequena, eu estou falando de você colocar uma super expectativa de, por exemplo, você, Sidney. Eu preciso ter... Pode ser que um dia que você tenha que fazer uma coisa criativa 7 horas da manhã, talvez naquele dia você se esforce ali um pouquinho mais, durma um pouquinho mais cedo. Sai uma fumacinha, mas vai. Sai uma fumacinha, mas vai. Mas você não vai colocar isso para ser todas as manhãs. Com certeza não. Entende? É isso. Uma coisa é você acelerar um pouquinho em um momento. Outra coisa é você estar sempre com o pé no acelerador. Não tem como. Né? É aí onde eu descobri esse gatilho meu quando, na época da minha universidade, que eu tinha que fazer algumas matérias de manhã. E eu estudava à noite. Trabalhava de manhã e à tarde, mas às vezes tinha que fazer, 1 ou 2 matérias no período muito cedo, ou até no sábado de manhã. Parecia uma múmia chegando na faculdade. A pessoa entra, quem é você, o que faz aqui? Dá uma meia hora, deixa eu tomar meu café, deixa eu tentar acordar, literalmente a gente fala, puxar uma pro corpo, aí você faz pergunta pra mim. Antes disso, não faça perguntas. Aí chegava depois, umas 10 horas, aí o corpo já tava, mais acordado. Aí eu começava a produzir de uma maneira mais correta, eu acho. E quando eu estudava à noite, eu entendi, junto com alguns professores meus, que de manhã eu sempre resolvia coisas organizacionais. A parte que eu não tenho zero criatividade. Na parte da tarde, aí eu começava a fazer coisas comerciais, por exemplo. No comercial era excelente na parte da tarde. Na parte da manhã era uma bomba, mas de tarde, 10 de 10. Fazia a parte comercial, criatividade e por aí vai. À noite era a minha parte mais introspectiva. Era o meu melhor momento de estudar. Eu podia chegar na faculdade pra ter uma prova às 8, se eu sentar às 7 na biblioteca pra ler, pra estudar pra prova, garanto que eu ainda tirava nota alta. Meu período da noite era muito... Era um foco de concentração meu muito grande de aprendizado. De acordo com o que eu conversei bastante com os professores na época, deu muito certo. E até hoje eu sigo praticamente essa rotina. Você vai me ver resolvendo coisas burocráticas de manhã, partes comerciais e criativas à tarde, e a parte de estudos eu só faço à noite. Que é o meu momento que eu vou falar assim, eu vou sentar, eu vou ler um livro, eu vou ler, entender, compreender e absorver com muita facilidade. Isso é uma grande potência, né? É uma grande ferramenta. Sim. Autoconhecimento. Nossa, né? mas foi doído, viu? Eu não gosto. Não, mas o chicotinho doendo nas costas. Mas é porque, Sidney, a gente não é incentivado a buscar esse autoconhecimento. Buscar conhecer o próprio corpo. Buscar conhecer aquilo que nos traz saúde. De novo, a gente vive uma cultura. Gente, não menosprezem o peso e o impacto da cultura. Que as pessoas falam, não, isso não faz parte de mim. Olha de pertinho. Olha com carinho, que você vai ver. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Você tá fazendo coisas aí que você tá achando que é você, mas não é. Né? Às vezes você tá tão automático. Exato. Mas às vezes não pode ficar no automático, gente. Você tem que entender as coisas. Não pode. Não dá. Tem coisas que dá pra automatizar, mas tem coisas que não dá pra automatizar a tua vida, a tua existência. Isso é prejudicial. E eu acho que o ponto que a gente chegou agora no momento histórico mesmo que a gente está vivenciando agora, é que a gente não tem mais muitas opções. Isso eu concordo. Entende? Ou a gente começa a olhar realmente para o que vai trazer saúde, para o que vai regenerar, para o que vai ser sustentável, ou esquece, vai estar todo mundo aí caminhando de mão dada
pulando do precipício juntos. Entendi. A humanidade inteira vai ser retirada do planeta porque por incapacidade de coabitar. Não, vai Tá entendendo? Mas olha que interessante. Olha que forte isso. Se a gente não começar a entender os processos de sustentáveis mesmo, os processos regenerativos, de entender como é que o meu corpo funciona, como é que o coleguinha funciona, estender esse lugar de colaboração, a gente vai se extinguir. E o básico da humanidade é próprio da nossa natureza, a colaboração. Então, olha que interessante, a gente criou uma cultura onde a gente veio se treinando para ir contra a própria natureza. A gente começou a desenvolver esse lugar de competição acirradíssimo. A gente começou a competir entre a gente com a natureza, com tudo que se apresenta na nossa frente. No final das contas, quem perde é a gente. A gente tá numa dinâmica, não é mais nem ganha-perde, é perde-perde. É perde-perde, porque, ó, eu sigo da regra assim, dentro do empresarial. Competitividade é bom porque as pessoas vão se aprimorando. Guerra, não. A guerra, eu gosto muito de falar isso, né? Uma guerra, um pode até ganhar, mas todos saem feridos. Exatamente. Todos saem prejudicados. E o que está acontecendo é que a gente está vivendo tempos de guerra. Então, se a gente não realmente começar a olhar... Agora a gente está... De fato, é um momento decisivo. Sim. Se a gente não... Eu não consigo nem ser fofa nesse ponto, porque não dá pra ser fofa, mas antes eu ainda tava sendo fofa. Você tava boazinha? Eu tava tentando encontrar palavras bonitinhas, agora já não. Agora eu já tô assim, pelo amor de Deus! Vai fazer a guerra interna. Não dá mais, galera, não dá mais! Não dá mais pra ser fofa. Não tem como. Não dá pra passar pano, mas porque vai todo mundo ser prejudicado. É tipo assim, vai todo mundo pro limbo, gente, não tem assim, essa. A gente vai ser convidado a ser retirado do planeta por incapacidade de coexistir. A gente vai devolver o mundo pros dinossauros? Vai receber o quê? Um meteoro de presente? É isso? Olha, como dizem os memes, até os meteoros estão desviando, né? Brincadeiras à parte, apesar de ter essa visão aí também catastrófica, eu acredito que dá pra fazer. Sim. Só que a gente vai precisar acelerar. A gente vai precisar acelerar esse passo em direção a essa consciência sustentável e regenerativa. A gente vai precisar se conectar com o nosso corpo, conectar com a nossa essência, conectar com essa essência humana. Sim, eu acho que, vendo dessa conversa, nesses pontos, eu acho que a primeira coisa que temos que fazer, encerrar a guerra interna conosco. Se encerrarmos a nossa guerra, em vez de ficarmos guerreando com nós, eu ficar guerreando com a minha cabeça, ficar guerreando com o meu corpo, entenda o que está acontecendo. Senta, dá a mãozinha da paz, faz a pompinha da paz, gente. Evita. Por quê? Se você se conhecer bem, você entender como funciona tanto a sua cabeça quanto o seu corpo, você vai ser tão produtivo em questão da vida pessoal, trabalho, mental, e ainda ter uma saúde boa. Sim. Porque não adianta você virar pra mim, eu já via colegas meus de trabalho que adoeceram por falta de cuidados. Sim. E fala assim, meu trabalho. Só pra te avisar, nenhum CNPJ vale a sua saúde, e nenhum CNPJ te garanto que vai estar lá no cemitério chorando e te entregando flores. Então, não adianta. As pessoas têm que parar com essa guerra interna, entender o que tem que fazer, cuidar de si mesmo. Cuidar de você não é menosprezar seu trabalho, não é menosprezar a família. Você tem que cuidar de você. Que nem eu sempre com tanto com meu cônjuge quanto com a minha mãe. Se eu não cuidar de vocês, quem é que vai? Mas eles também têm que se cuidar. A pessoa tem que ter aquele cuidado de falar assim, o que você tá fazendo? Eu tô cuidando de mim. Sim. E eu vejo que muita gente não faz isso. Não. E mulheres eu vejo mais ainda. É porque a nossa cultura também seta a gente para cuidar de todos. E não de vocês, e não né? da gente, né? É aquela velha história, né? Eu gosto muito de dizer que se organizar direitinho, todo mundo sai rindo. Exatamente, entendeu? mas é bom. Se organizar direitinho, todo mundo sai rindo, mas vai precisar organizar. Vai precisar buscar dinâmicas que sejam ganha-ganha. Sim. Em todos os sentidos, em todas as interações, em todas as relações, né? Quando a gente entra numa conversa, num trabalho, com o próprio corpo, com a própria vida,
partindo de uma dinâmica ganha-ganha, a gente vai buscar, peraí, o que a gente pode fazer aqui que vai beneficiar todos os envolvidos? Sim. Eu acho que essa é a pergunta que tem que ser norteadora, né? E você trouxe essa coisa da guerra interior. Eu também gosto de fazer analogia com... Eu não sou muito da guerra interior, né? Eu sempre trago a analogia da dança interior, que eu falo, gente, a gente precisa aprender a dança interior. Porque se a gente pensa na guerra interior, a gente vai querer... fica nisso que você falou, né? Essa guerra interior tem que acabar. Porque se a gente tá na guerra interior, a gente vai querer matar uma parte nossa. Quando, na verdade, a nossa potência está em integrar todas as nossas versões. E na dança, todo mundo quer acertar. Quando você dança, um forró, um tango, você está conectado com a música, você está conectado com aqueles movimentos. E você e a pessoa que você está dançando, está todo mundo querendo acertar. Sim. Não tem uma disputa. É uma dinâmica ganha-ganha. Quanto mais conectado a gente está com aquilo que... A essência, que no caso dessa analogia da dança é a música, melhor é essa dança. Então, quanto mais a gente se conectar com a gente mesmo, a gente vai conseguir sair dessa guerra interior para entrar na dança interior. E pessoas que dançam e cantam são alegres. E quem é alegre resolve o problema. Essa é muito boa. Sâmia, muito obrigada. Essa conversa sempre... Conversar com você é sempre incrível. É sempre uma coisa muito leve e muito gostosa de fazer. Então, esse foi o nosso primeiro episódio do Sidney Coelho Cast. É um projeto novo. Então, tive a honra de convidar uma amiga minha, que pra mim é uma das pessoas que eu mais adoro conversar. Então, sempre vai trazer conhecimentos únicos, visões únicas, coisas que muitas pessoas não viriam, você vai ver. E isso pra mim é muito importante. Eu acho que do mesmo jeito que eu tenho essa visão de você, eu acredito que muitas pessoas também vão começar a ter. Ou esses casos já não tenham também, né? Porque são coisas bem específicas. Muito obrigado, viu, Sâmia? Obrigada, Sidney. Obrigada pelo convite. É também uma grande honra estar aqui com você, um amigo querido do meu coração. Obrigada por toda a abertura também, né? De estar endossando e trazendo essas temáticas aí tão importantes para o nosso momento de agora. Obrigada. Obrigado a você. Obrigado.